Olá, sou Alfredo Coelho, educador, designer e compositor. Comigo já aconteceu, e acredito que com você seja o mesmo. Quando a gente precisa escrever um texto ou falar em uma apresentação, fica meio sem saber como começar. O vazio de uma página, seja de papel ou em um dispositivo eletrônico, esse vazio assusta um pouco. Por isso, para ajudar você a superar esse medo de começar, hoje eu gostaria de falar sobre uma técnica chamada palavra puxa palavra. Existem muitas outras técnicas que talvez até funcionem melhor com você, mas eu gosto muito desta, porque acho que ajuda a pensar de forma criativa, não apenas para escrever um texto, mas também para resolver problemas de diferentes tipos. A primeira vez que ouvi falar desse palavra puxa palavra foi lendo o livro Redação Publicitária de João Manzanello Carrascosa. Se você encontrar em alguma biblioteca por aí, recomendo muito a leitura. Mas antes de falar dessa técnica, vou propor uma imagem para você. Um texto, qualquer que seja ele, uma postagem na rede social, uma reportagem no jornal, uma tese de doutorado. Esse texto é um caminho entre um tema e aquilo que alguém quer falar sobre ele. E se um texto é um caminho, quer dizer que entre o tema e o que se deseja comunicar, é possível traçar um mapa mental. Ao montar o mapa, você precisa indicar o ponto de partida da sua viagem, o ponto de chegada e alguns pontos de referência. O ponto de partida ou origem é o tema sobre o qual você precisa comunicar alguma coisa. É algo que você já conhece. Afinal, não dá para planejar alguma viagem a partir de um local que você não conhece. Não dá para planejar um texto ou mesmo uma pesquisa se você não conhece nada sobre um determinado tema. Já o ponto de chegada ou destino é a conclusão do seu pensamento. É o que você quer que o outro seja capaz de perceber sobre aquele tema. Entre a origem e o destino, seguramente há muitos caminhos possíveis. Muitas ruas que você pode pegar, mais de uma estrada. E para que você não se perca, você marca no mapa alguns pontos de referência. Uma praça, uma placa, uma loja, um lago. Além disso, ao escolher os pontos de referência, uma rua e não a outra, uma estrada e não a outra, você está chamando a atenção para aquilo que considera importante mostrar. Em um texto, os pontos de referência podem ser palavras-chave, podem ser argumentos que você considera importante usar. Ao conseguir construir esse mapa mental, você vai ter um texto coerente, em que o seu leitor ou ouvinte vão perceber que a conclusão brota naturalmente de um caminho bem percorrido, mesmo que o leitor ou ouvinte não concordem com sua conclusão. Nesse sentido, a técnica palavra puxa palavra vai lhe ajudar a construir esse mapa mental. Essa técnica consiste em criar um mapa mental baseado em associação de ideias, do tipo, quando penso em, eu lembro de, ou então, para explicar, eu preciso falar de. Escolha um tema, algo que você conhece. Que palavras ou conceitos vêm à sua mente quando pensa nesse tema?
Faça uma lista dessas palavras. Provavelmente a lista de palavras que você escreveu a partir do tema vai se parecer com a lista de palavras que outras pessoas poderiam montar sobre o mesmo tema. Carrascosa falou disso naquele livro, ao refletir sobre o que é ou não plágio. Se você parar na primeira lista de palavras, seu texto vai se parecer com o texto de muitos outros. Para que seu texto seja mais original, ou pelo menos igual ao de outros, pegue a lista que você montou, escolha algumas palavras e repita o exercício. Quando penso nessa palavra, eu lembro de... Para explicar esse conceito, eu preciso falar de... E você pode pegar essa nova palavra ou conceito e repetir o exercício. Você está derivando uma palavra da outra. Por isso, palavra puxa palavra. Vou fazer aqui com você 2 exercícios com essa técnica. No primeiro, a gente vai construir um mapa mental começando pelo ponto de partida, pelo tema. No segundo exercício, vai construir o mapa pelo ponto de chegada, pela conclusão, usando uma forma diferente de puxar, de derivar as palavras. Começando o primeiro exercício, então. Vamos imaginar que você precisa escrever algo sobre o seguinte tema: a internet e as tecnologias de comunicação. É preciso reforçar que você só vai conseguir escrever bem sobre algo que já conhece. E o conhecimento nasce de reunir informações relevantes, vindas de fontes seguras. O tema traz 3 palavras que a gente pode explorar: internet, tecnologia, comunicação. Dá para fazer uma lista muito grande a partir dessas palavras. Seria interessante você dar uma pausa no vídeo e construir essa lista agora. Fez a lista? Eu vou colocar apenas algumas poucas palavras. Quando penso em internet, lembro de site. Também penso em navegar pela internet. A palavra tecnologia me fez lembrar de computador, de programas e softwares. Já sobre comunicação, me veio à mente o celular e também a palavra conexão, conectar, entrar em contato. O que é que dá para derivar dessas palavras? Se é um site, a gente vai ter pelo menos a página inicial, que costuma ser chamada de homepage. Quando se pensa em navegar, a gente sempre lembra de algum tipo de barco. E por falar em barco, eu lembrei de um ditado popular que diz: você vai ver com quantos paus se faz uma jangada. Falando em computador, a gente logo pensa em capacidade, bytes, gigabytes, terabytes. Mas como nem tudo são flores, ao pensar em programas de computador, a gente lembra dos vírus, dos hackers. Por sinal, a comunidade hacker não gosta muito de ser vista assim. Hackers são do bem. Quem prejudica a vida dos outros são os crackers. Pensando em celular, que hoje é praticamente um computador de mão, a gente lembra que a função inicial dele é a de ser um telefone. Por fim, a palavra conexão, conectar, não sei porquê, mas o som da palavra me fez lembrar de Connecticut, nos Estados Unidos. Você percebeu que as palavras que a gente puxou são semelhantes às primeiras palavras da lista? Elas têm algumas características comuns,
fazem parte do mesmo universo de sentido. Barco, navegação, site, homepage. Ou podem ser sugeridas pela sonoridade. Conectar, Connecticut. Usar palavras derivadas a partir de semelhanças de características comuns é uma forma confortável de construir um texto que funcione. Bom, pegue a sua lista de palavras e organize. Encontre uma ordem interessante para utilizá-las. Eu pensei em um texto assim. Em dezembro de 1996, o artista e compositor Gilberto Gil fez o lançamento ao vivo e em tempo real da canção pela internet. É a primeira gravação divulgada por streaming no Brasil e o lançamento se deu nas comemorações dos 80 anos da primeira gravação de um samba pelo telefone. Essas duas canções tratam das mudanças provocadas na sociedade com a chegada de novas tecnologias de comunicação. O telefone, no início do século XX, e o celular e a internet, no final do mesmo século. Gil mantém um site na web em que os visitantes podem navegar pelas letras de suas canções, ouvir as gravações e acompanhar a agenda do músico, entre outras coisas. Para dizer a verdade, esse texto eu construí depois, porque o que provocou o exercício foi a própria canção pela internet. Procure a letra, ouça a canção, veja quantas palavras que Gil usou em 1996 e ainda hoje são utilizadas. Vamos agora para o segundo exercício. E vamos partir da conclusão que a gente quer demonstrar. Começar pelo destino e não pela origem. Imagine que a gente queira, ao longo de um texto, mostrar que é muito difícil a gente se comunicar sem que escape algum mal-entendido. Que palavras podem surgir dessa frase que é a conclusão do nosso raciocínio? Pause o vídeo. Faça uma primeira lista. Pensando em comunicação, algumas palavras que aparecem na minha cabeça são falar, som. Da ideia de mal-entendido, dá para puxar ruído, dúvida, entre outras. No primeiro exercício, a gente derivou algumas palavras a partir daquilo que a gente anotou em uma primeira lista. Mas, em vez de derivar a partir do que é semelhante, por que não derivar a partir do que é o oposto? Tem uma teoria na psicologia que se chama Gestalt, e entre outras coisas, ela estuda como as pessoas percebem aquilo que está ao redor. E a Gestalt descobriu que algo que desperta a atenção das pessoas é o contraste que existe entre duas coisas. Não é à toa que uma das duplas que fez grande sucesso ainda durante o cinema mudo é o gordo e o magro. Então, nesse exercício, a gente vai buscar o contraste. O oposto de falar é calar. O oposto de silêncio, de som, é silêncio. E silêncio também pode ser visto como o contrário de ruído. O oposto de dúvida é a certeza. E se a gente está trabalhando com oposição, qual é o seu contrário? Por que não complemento? Pensando em certeza, a gente pensa em sim ou não. E o contrário disso poderia ser talvez. E o que é que poderia surgir daí como texto? Organize as palavras, escreva. Eu pensei assim: o pensamento ocidental
desde Parmênides, passando por Aristóteles e Descartes, busca a clareza e objetividade. Uma forma extrema desse pensamento é a teoria maniqueísta. Tem o bem e o mal, o certo e o errado, mocinho, bandido. Uma certeza que não deixa margem à dúvida. Já a concepção oriental do Yin e Yang entende que, mais do que oposição, as realidades diferentes se complementam. Quando termina a noite e o dia se inicia? Som e silêncio são igualmente base para a existência de uma música. E se por um lado o som tem a capacidade de comunicar, um tipo de som específico, o ruído, faz exatamente o contrário, atrapalha a comunicação. Da minha parte, minha grande certeza é que tem certas coisas que eu não sei dizer. Assim como outro exercício, este também nasceu de analisar uma canção popular. Certas Coisas, do Lulu Santos. Veja como ele construiu o texto dele até chegar à conclusão. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Agora é com você. Experimente fazer uma palavra puxar outra palavra. E não tenha medo de misturar o que fizemos aqui. Começar usando as semelhanças para puxar uma palavra e depois puxar uma outra palavra que seja oposta à palavra anterior.